O capítulo 3 de Provérbios tem muitas lições e eu não sei se eu vou conseguir explorar todas elas. Mas deixe-me começar usando apenas um verso dele. E aí a gente vai falar sobre esse verso e no próximo encontro a gente volta a falar sobre o capítulo 3 novamente. Capítulo 3, verso 7. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isto será saúde para o teu corpo e medula para os teus ossos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. A pergunta que nós devemos fazer é: até que ponto nós devemos confiar no conhecimento que nós adquirimos? Lembre-se que nós já dissemos aqui que conhecimento é diferente de sabedoria. A sabedoria engloba o conhecimento, mas o conhecimento não. Ele é reduzido, ele não engloba a sabedoria. Pessoas podem ter bastante conhecimento, podem ter agregado muitas informações, podem desenvolver o seu intelecto, sem que necessariamente isso se traduza em sabedoria na vida. E a pergunta é: até que ponto nós podemos confiar nesse conhecimento? O conhecimento humano é bom, é positivo, é necessário, porque obviamente ele desvenda os mistérios da vida. Então, quanto mais conhecimento qualquer um de nós puder adquirir, melhor. E em áreas específicas ainda, que tem a ver com a vida profissional, ótimo você poder ir atrás e estudar e ter acesso à educação de nível, fazer especializações dentro da sua área. Tudo isso é muito positivo. É verdade que nesse quesito de aprender, alguns terão mais vantagens do que outros. E a gente tem que aprender a conviver com essas diferenças. Alguns têm uma capacidade maior de aprendizado. Não é? Nós já estamos cansados de ver pessoas que às vezes estão à beira de uma prova, alguns estudam e acabam indo mal e outros nem prestam atenção e vão bem. Então isso tem muito a ver com a capacidade intelectual de absorção do conhecimento de cada um, e tem gente que acha que tem bastante conhecimento e às vezes acaba fazendo feio, e existem outros que às vezes são bastante humildes, mas possuem um conteúdo sólido e profundo dentro do seu coração. As pessoas são diferentes e nós precisamos aprender, enfim, a respeitar essas diferenças que temos entre nós. O que eu quero destacar hoje aqui apenas é a tendência a dois outros extremos. O primeiro extremo é aquele de ser arrogante. Então, porque você tem algum conhecimento específico em alguma área, você nunca quer ouvir ninguém. Paulo menciona isso aqui na carta de 1 aos Coríntios, e ele fala, Paulo era uma pessoa extremamente instruída e tinha muito conhecimento agregado, e ele estava desenvolvendo sabedoria. Quer dizer, Deus não desprezou o conhecimento que Paulo tinha, até porque por muitas vezes Paulo se utilizou daquele conhecimento que ele tinha para conversar com os sábios, daqueles que tinham aquele nível de conhecimento também. E ele estava desenvolvendo sabedoria. E o discernimento de Deus sobre a vida dele lhe fez compreender o que ele reproduz aqui em 1 Coríntios 1, de 17 em diante. Ele diz assim: porque Cristo me enviou não para batizar e para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos sábios, é o poder de Deus. Porque escrito está: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E aí ele pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? O que Paulo está dizendo é: que posição real esse povo ocupa em face da vida, da experiência de vida, não só do desenvolvimento humano e tecnológico e científico, mas em termos da vida. O que é que o conhecimento tem significado para uma pessoa no desenvolvimento do seu caráter, do seu relacionamento familiar, do seu relacionamento conjugal, enfim, no geral. Porventura, diz Paulo, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. É claro que Paulo está sendo aqui usando um certo grau de ironia, não é? Nós sabemos que a
a pregação não é louca, mas Paulo diz que ela é louca porque ela não passa pelo âmbito da inteligência, do conhecimento dos sábios deste mundo. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vejam, irmãos, a vossa vocação. Não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu coisas vis do mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Para quê? Com que propósito? Paulo explica: para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, para o qual, para nós, foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O que Paulo está dizendo é que nós não temos que ser pessoas que andam na contramão do conhecimento, sob qualquer hipótese. O que Paulo está dizendo é: cuidado para que o seu conhecimento não torne você uma pessoa arrogante, não torne você uma pessoa que se acha melhor do que os outros, que se gloria daquilo que você conhece, que está sempre querendo mostrar para os outros que você sabe mais do que eles, que você é mais inteligente ou que você alcançou um nível de conhecimento maior do que eles. Cuidado, se você tem conhecimento, ótimo, utilize este conhecimento para o bem da humanidade enquanto você tiver vida, porque uma pessoa que tem conhecimento e não sabe traduzir isso no bem para a humanidade é uma pessoa que não é e nunca vai poder ser sábia, não é verdade? Então ela não tem do que se gloriar. Paulo disse: se você tem que se gloriar de alguma coisa, glorie-se de Cristo Jesus. Glorie-se do sacrifício dele, da graça dele estendida sobre a vida de cada um de nós. Porque no dia que fomos colocados diante de Deus, não vai haver nenhuma pessoa sábia. Por outro lado, o outro extremo é o extremo de uma pessoa reducionista. Naquela pessoa que sempre diz: eu não sei nada, eu não aprendi nada, eu não posso fazer nada. Não é? É aquela pessoa que às vezes esconde a sua arrogância através do temor. E isso, por vezes, se transforma em covardia. E aí eu lembro da abordagem que Deus fez ao profeta Jeremias. Veio a mim a palavra do Senhor, diz Jeremias, dizendo: antes que eu te formasse, no ventre te conheci, antes que saísses da madre, te santifiquei, e para as nações te dei como um profeta. E aí qual é a resposta dele? Jeremias diz assim: Senhor, mas eu não sei falar. Eu sou ainda um menino. Eu ainda sou uma criança. E o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo o que eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho você neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, arruinares e também para edificares e plantares. Este texto é típico e mostra bem aquela outra tendência. Se por um lado você encontra pessoas que são arrogantes em face do seu conhecimento, por outro lado você encontra aquelas pessoas que, de tão humildes que são, não servem para nada, não deixam marca nenhuma. E às vezes uma pessoa acha que porque ela não teve acesso a uma educação de nível e ela não desenvolveu o seu intelecto como outras pessoas desenvolveram, então ela também não tem muito o que fazer no reino de Deus. E Deus está nos ensinando através desta palavra, desta repreensão dada a Jeremias, que quando Deus quer usar a nossa vida, não importa o que recebemos ou deixamos de receber, não importa o que agregamos ou deixamos de agregar. Quando Deus quer usar a nossa vida, se nós estamos desenvolvendo sabedoria, teremos sensibilidade para entender o que Deus está falando no nosso coração e para nos permitir ser usados por Ele. Então, o nosso conselho de Provérbios hoje é: não seja arrogante.
Não estribe a sua vida no seu conhecimento. Agora, não seja uma pessoa reducionista também, uma pessoa que acha que nunca vai poder fazer nada porque você não alcançou um grau de conhecimento. Se você for sábio e desenvolver a sabedoria no temor de Deus, como diz Salomão em Provérbios, certamente Deus vai usar a sua vida onde Ele quiser. Então, nesse momento você pode conversar um pouquinho com o seu grupo e perguntar aí um para o outro. Qual é a sua tendência? Como é que o seu grupo vê você? O seu grupo vê você como uma pessoa que está sempre acima, sempre ensinando. Você teria coragem de enfrentar um questionamento desse? Você teria coragem de perguntar para o seu grupo se de vez em quando você é uma pessoa arrogante na sua forma de se expressar? Ou você teria coragem de enfrentar uma avaliação do seu grupo se o pessoal dissesse para você, olha, você é tímido demais, não no sentido de personalidade, mas de uma pessoa que nunca quer fazer nada e acaba se escondendo atrás dessa fraqueza justamente para ficar numa posição de comodidade. Cuidado com isso. São conselhos de Deus, sabedoria de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe.